Primeira informação que a gente traz no Jornal do Piauí diz respeito à situação do vereador Jacinto Moraes, um vereador da cidade de Bom Princípio, estado do Piauí, cidade da planície litorânea, e que foi preso após acusação de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, o parlamentar teria abusado de duas irmãs menores de idade. Nós vamos falar a respeito desse caso. Está aqui a imagem do vereador, que foi levado pela polícia e agora é alvo dessa investigação. Micaela Ramos, ao vivo, traz os detalhes no Jornal do Piauí. Micaela, uma boa tarde, um bom dia ainda. Bom dia para você, Micaela. Excelente dia, Joelson, a você e a todos que acompanham ao Jornal do Piauí. Joelson, para que a gente possa começar a falar sobre o caso do vereador Jacinto Costa Moraes, que foi preso, é necessário antes que a gente volte um pouco no tempo, ainda no ano passado. Por quê? Porque houve um vereador da cidade de Bom Princípio do Piauí, chamado Zé do Chico Bento, que foi preso, se não me engano, em agosto do ano passado, por posse ilegal de arma e também estava sendo investigado por crime de estupro de vulnerável. E o que é que a Polícia Civil constatou mediante as investigações? Foi que este vereador, que foi preso ontem, o Jacinto Costa, em conjunto com conselheiros tutelares, ele teria tentado encobrir o crime forjando laudos de escuta de vítima do Conselho Tutelar. Então, esse foi o fio da meada que a polícia puxou e que originou esta investigação contra o Jacinto. E agora ele foi preso por crime de estupro de vulnerável. As vítimas seriam duas irmãs e, de acordo com a Polícia Civil, ele faria um exercício do poder econômico da influência política para conseguir manter essa relação com as vítimas. Mas para que a gente saiba mais informações, nós vamos conversar aqui com o delegado Célio Benício, ele que é diretor de policiamento do interior. Delegado, muito bom dia. O que é que foi possível constatar nas investigações? Quais foram as provas que pesaram contra o vereador? Bom dia. É interessante registrar que, ainda em 2021, um inquérito policial foi instaurado em desfavor deste mesmo sujeito. À época, esse inquérito policial não prosperou, tendo em vista, inclusive, que vítimas voltaram atrás em depoimentos e, à época, aparentemente, mas não se conseguiu comprovar, teriam sofrido algum tipo de pressão para que isso levasse ao arquivamento daquele inquérito à época, certo? A gente chegou até a Diretoria de Polícia do Interior, recebemos informações de que aqueles abusos, eles realmente existiram, elementos mais concretos que enviamos à Delegacia de Polícia de Buriti. A Delegacia de Polícia de Buriti levantou mais informações, encartou tudo isso e levou ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Essa investigação ela foi reaberta, com autorização judicial, ela foi novamente, tomou andamento novamente, tá? E agora, com também informações advindas dessa outra investigação que você acabaram de relatar, envolvendo um outro parlamentar, se pôde constatar, aferir, indiciar esse vereador. Levamos tudo isso ao conhecimento do Ministério Público, que inclusive já ofertou a denúncia e, inclusive, o Judiciário já recebeu a denúncia, então ele já é réu, formalmente, esse vereador já é réu, e inclusive na decisão judicial referida, combina-lhe inclusive a perda da função pública. Agora, delegado, a gente sabe que a gente conseguiu obter algumas informações que dão conta de que os familiares dessas meninas que teriam sido vítimas do vereador Jacinto são uma família carente, que elas teriam sido, de certa forma, coagidas a negar esses crimes por conta dessa influência econômica e política. Mas que influência realmente é essa, delegado? E o que é que se tem com relação a esse crime? Como eu expliquei, em 2021, tinha um inquérito instaurado em desfavor desse vereador e, de maneira realmente bem duvidosa, essa investigação não prosperou. E o que se acredita e o que se veio a comprovar é de que realmente, em uma cidade do porte de Bom Princípio, um vereador eleito impõe respeito, e a gente acredita que tenha, sim, havido constrangimento em desfavor dessas vítimas. Isso certamente está encartado nos autos do inquérito policial, tudo isso ao conhecimento
do Ministério Público e do Poder Judiciário, que fez com que esse vereador tivesse agora a sua prisão decretada, está preso, e inclusive serviço de polícia civil encerrados, formalmente encerrados, relatório policial, do inquérito policial enviado aos órgãos do sistema de justiça, e esse vereador agora vai responder na justiça. A denúncia em seu desfavor, inclusive, fora já recebida. Delegado, inclusive eu faço um convite para o senhor, porque a gente conseguiu também um trecho de uma entrevista com o delegado Herbster Santos, em que ele traz mais detalhes também com relação à escuta que já foi feita das vítimas. Nós vamos conferir esse trecho da entrevista e na volta a gente traz mais informações. Vamos trazer, então, a fala do delegado que acompanhou o inquérito. Não temos aí a entrevista do delegado que acompanhou o inquérito. Não temos. Tá, Micaela, nós não temos aqui a entrevista do delegado que acompanhou o inquérito, conforme você havia anunciado. Entretanto, me vêm aqui algumas questões. Sobre o mandato, o delegado Célio Benício pode dizer alguma coisa a respeito do mandato desse vereador? É uma medida de afastamento cautelar da Câmara ou não? Vai precisar que a Câmara de Vereadores decida sobre o futuro dele. É possível dizer isso? Perfeito. O Joelson pergunta do estúdio, delegado, com relação ao mandato do parlamentar. É possível falar em um afastamento dele da Câmara ou ainda não? Segundo o delegado Herbster, que é o delegado que titularizou essa investigação, e a gente reitera aqui o comprometimento deste profissional, o delegado Herbster, titular da delegacia de Buriti do Lopes, a decisão judicial combina ali também a perda da função pública. Então, assim, a gente acredita que agora os trâmites administrativos com relação ao seu mandato parlamentar, a partir de agora, seguirão. Perfeito, delegado. Inclusive, Joelson, a gente traz mais informações também com relação ao histórico do vereador Jacinto, porque ele também é investigado no âmbito de um inquérito do Ministério Público do Piauí por acúmulo ilegal de cargos. De acordo com essa investigação, Joelson, ele exerceria vários cargos acumulados no próprio município de Bom Princípio do Piauí. Inclusive, são tantos os cargos, viu, Gelson, que eu tive que anotar tudo aqui para não esquecer. Só para você ter uma ideia, ele exerceria de forma simultânea os cargos de professor municipal, enfermeiro municipal, professor estadual, além de integrar comissões vinculadas à Secretaria de Justiça do Estado e à Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bom Princípio do Piauí. E aí o que é que acontece nesse âmbito da investigação do Ministério Público do Piauí? A Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes notificou tanto o Executivo Municipal quanto o parlamentar, solicitando esclarecimentos e documentação. No entanto, nem o parlamentar e nem o Poder Executivo Municipal, ou seja, a Prefeitura de Bom Princípio do Piauí, não encaminharam esses documentos. É bom que se diga também, Joelson, que o ex-prefeito de Bom Princípio do Piauí é filho do vereador Jacinto, que foi preso, e o atual prefeito de Bom Princípio do Piauí é irmão do vereador preso. Então, diante da ausência de resposta por parte do prefeito e do parlamentar, o Ministério Público converteu o procedimento preparatório em inquérito civil público, ainda em 29 de abril, e determinou o envio de requisições formais ao município de Bom Princípio, à Secretaria de Justiça e à Secretaria de Estado da Educação. Então tá aí, Joelson, são essas as informações com relação ao histórico do vereador, de investigações, com relação à prisão do vereador e com relação às investigações que ainda continuam em andamento. Joelson. Micaela, pelas informações. Obrigado também ao delegado Célio, trabalho feito pela polícia, pelo Ministério Público também, no levantamento das informações em torno desse vereador. Que é um caso absurdo, é um caso que nos indigna muito e é um caso que está sob investigação e, obviamente, ele vai dar lá as explicações durante o processo criminal que ele vai responder agora. E, além de tudo, né, gente, o acúmulo de funções. O delegado Herbster Santos conversou com a imprensa e falou mais a respeito das investigações em torno desse caso. O vereador em questão aqui, ele foi investigado por vários fatos que envolvem violência sexual contra menores de idade, né? Esse fato já vem sendo investigado desde o delegado que me antecedia, na delegacia na qual eu sou lotado, e por falta de provas à época, esse inquérito tinha sido arquivado. Mas obtivemos novas informações, novos fatos em que ocorreram, a gente pediu a reabertura do inquérito, o Ministério Público foi favorável, e esse inquérito foi reaberto. A partir de então foi representada pela prisão preventiva do vereador e foi deferida pelo judiciário
e na tarde de hoje conseguimos fazer a captura dele na sua residência aqui na cidade de Parnaíba. Ele está sendo preso pelo crime de estupro de vulnerável, no qual são vítimas 2 irmãs, muito embora nos relatos delas elas tenham negado ter sido vítima, né? Tudo envolve uma questão também de violência psicológica, de pressão financeira, já em razão do sua grande influência na cidade, e em razão dessas coisas elas acabaram negando os fatos, familiares também negam tudo, por esse tanto compelido pelo medo como essa influência que ele tem na cidade de Bom Princípio. As observações do delegado em torno do caso são ainda mais graves. Ele falou, inclusive, mais a respeito da participação de familiares no episódio. São meninas que moram na cidade, né? A maioria delas são pessoas desfavorecidas socialmente falando, né? Que não têm um poder econômico, né? E acabam que se submetendo a esse tipo de situação. Um desses fatos foi da adolescente ter um diário, né? Um diário privado, e esse diário foram extraídas algumas coisas que a gente não pode falar todas as coisas em razão da investigação ainda se encontra em andamento. O caso já está no âmbito do judiciário, né? E vão ser como foram coletados os aparelhos celulares, tanto dele como da atual companheira dele. Fez-se bem que a atual companheira dele tem 17 anos de idade, ele tem já mais de 50 anos, é uma diferença de idade bastante significativa, e foram apreendidos os aparelhos celulares dele e dela, e a partir de se for coletado novos dados, então essas novas provas vão servir de embasamento para a questão de ele ser futuramente condenado no judiciário. Cauteloso, porque sabe que as provas são robustas e tudo que for dito pode eventualmente atrapalhar todo o procedimento que vai acontecer a partir de agora. Forte o que aconteceu, grave o que aconteceu e que merece uma resposta igualmente impactante aí, principalmente pela Câmara de Vereadores e também pelas investigações. E aguardar.